Eu fui. Mas os primeiros anos foram difíceis. Porque eu não conseguia vingar-me. Todos os anos eu dava aula, preparava bem as aulas, porém, no final de cada ano, muitos meus alunos não conseguiam aproveitamento. Reprovavam. E iam engrossar aquelas hordas de classes de apoio, classes de aceleração, também deve haver de freação, mas nunca vi. Então, eu ficava espantado como é que eu trabalhava tão bem, dava aulas tão boas, e eles não aprendiam. Até que um dia, numa escola, antes da Escola da Ponte, numa escola onde eu trabalhei, deram-me a guarda de uma turma pequenina, de 48 alunos, muito pequenina. E um dia a diretora chegou e disse: professor Pacheco, o senhor é um privilegiado, só tem 48 alunos, mas trago-lhe aqui um que lhe vai dar muito que fazer. Vai-lhe dar mais trabalho do que os outros 48. Eu disse: então quem é? Mandou entrar o jovem. Olha, este tem 13 anos, é o Teixeira, é autista e é perigoso. Eu, Teixeira, sabia que era o nome da criatura. O autista não fazia ideia alguma, naquela época não se falava disso, nem das necessidades especiais, nem da inclusão. Era deficiente e acabou. Era autista, eu fui ao dicionário, fiquei a saber o mesmo. Perigoso, eu sabia o que era. Então, começou a aula, eu pus no quadro tarefas para cada uma das séries, para os 48, e alterei o meu planejamento, fui direto ao dito autista. Quando cheguei ao fundo da sala e quis falar com ele, ele começou num movimento pendular, estranho. Eu voltei atrás e fui à secretária. À minha secretária. Agora não tenho secretária. Desde há 30 e tal anos que eu deixei de ter secretária, mas naquela época tinha. E fui ver o relatório que vinha com o aluno. E dizia que ele tinha mandado uma professora para o hospital. Quando ela se aproximou, agarrou-lhe os brincos, rasgou-lhe as orelhas. Bom, eu percebi o que era perigoso, aproximei-me de novo e ele começou outra vez com o movimento pendular. Eu vim atrás e à frente. Andei naquele baile durante 1 minuto ou 2. Até que eu percebi, eu não sei trabalhar com este jovem. Eu não consigo chegar a este jovem. E os outros, o resto da turma, tinha acabado as tarefas. Eu voltei a dar a aula, olhando para o autista lá no fundo da sala. Comecei a sentir uma perturbação tremenda, uma frustração, uma incompetência profissional que nunca tinha sentido. Até que eu entendi. Fui para casa e pensei, português, pensa devagar, mas pensa. Eu pensei o seguinte, eu não tenho um autista na sala, eu tenho 50 autistas, que eu também era. Ou seja, um dos grandes problemas de eu não conseguir vingar-me era o facto de eu estar sozinho e cada um estar sozinho, olhando o colega da nuca da frente. Mas que me adiantava ter descoberto isso se não sabia como dar resposta. Até que veio outra escola. E nessa escola deram-me uma turma de jovens na 4ª série que não sabia ler nem escrever. Em Portugal, claro. No Brasil deve ser diferente. E então eu perguntei às crianças porquê é que elas não sabiam ler. Elas disseram: olha, professor, todos os anos é a mesma coisa. Nós estamos nesta turma porque todos nós não sabemos ler. Mas como é? Olha, é assim. Entra a professora nova, ensina-nos o A, E, I, O, U, depois carreirinhas de As, carreirinhas de Es, o saltinho do pardal, a ondinha do mar, isso a gente sabe fazer. Depois a professora dá a primeira lição, papé, pipopu, tateti, totu, e a gente junta, patopé, tupitu, potuputa, é o pipi, é o popó, é o papai, é a pua. Eu olhei para eles e disse: que diabo, mas é assim que eu ensino? Eu andava a ensinar assim, sem perceber a segunda grande verdade. A primeira foi que eu estava sozinho e que sozinho não fazemos nada. Projetos humanos são atos coletivos. Segunda grande surpresa, porque aprender é surpreender-se com os outros. Eu olhei para aquelas crianças e percebi, crianças jovens, 4ª série, 14 anos, sem saber ler, eles não eram pessoas desprovidas de inteligência. Eles não tinham dificuldades de aprendizagem, era eu que tinha dificuldades de ensinagem. Segunda grande descoberta, até que veio a terceira, já na ponte. Quando eu chego à ponte, eu estava já para deixar de ser professor, não conseguia vingar-me, eu ia embora. Porém, encontrei gente com quem eu comecei a aprender ou reaprender. E essa gente ensinou-me várias coisas, que não se deve dar resposta sem haver pergunta. Basta ler Gaston Bachelard. A pergunta é inteligente. Então, a criança não fazia pergunta. Eu fazia pergunta. Até que uma criança me perguntou: ó professor, eu posso mesmo fazer pergunta? Sim, pois podes, eu quero ouvir pergunta. Eu quero desaprender, eu quero não
desenvolver competências, mas incompetências. Eu não quero ter o dom da oratória, eu quero ter o dom da escutatória. Eu quero saber ouvir e ser tão autêntico quanto é possível. Era isso que eu queria. E a criança perguntou, olha, professor, eu estive a ver no livro didático, diz lá que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Está lá nos livros. Eu disse, e então? E então, professor, eu tenho uma dúvida, diz lá. Se o ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre, professor, eu não sou um ser vivo. Mas porquê? Eu ainda não me reproduzi, nem morri. Eu disse, realmente há qualquer coisa de errado. Oh, professor, e é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Eu disse, porquê é que me perguntas isso? Porque se elas respiram pelas folhas, por onde respiram quando não têm folhas? Eu, que diabo, nunca tinha pensado naquilo. E eu comecei, é verdade, então eu tinha descoberto que não deveria estar sozinho. Segundo, que teria de... Bom, segundo, terceiro, já perceberam. Então eu fui pensando como resolver esta questão. E descobri. Ou melhor, descobrimos. Começámos a fazer perguntas também, os professores. Perguntamos, porquê é que nós damos aula? Será que... Então fomos estudar a sociologia da educação, até aquelas coisas que qualquer professor estuda. E compreendemos que esta escola que nós temos é uma construção social herdada do século XVIII. Não faz sentido nenhum hoje. E porquê é que as aulas têm 50 minutos? Ninguém sabia. A verdade é que tinham 50 minutos. Porquê é que tem 50 minutos? Alguém sabe? Ninguém. Ou melhor, eu sei. Porquê? Depois explicarei se quiseres. Então, começámos a fazer perguntas. Porquê é que há idade de corte? Porquê é que há carga horária? Carga é coisa de jegue, não é coisa de gente. Porquê é que há grade curricular? Reparai que as palavras reproduzem uma cultura. Então nós compreendemos porquê é que há insucesso.